A gente vive em um mundo que valoriza o prazer imediato, o consumo desenfreado e a busca incessante por novidades. A Quaresma, com sua proposta de renúncia e reflexão, vai na contramão dessa cultura. Mas por quê? Qual a importância de passar por um período de privações em pleno século XXI? A resposta está na nossa essência espiritual, naquela parte de nós que busca algo mais profundo do que o prazer momentâneo. Imagine um deserto, vasto, árido, implacável. O sol castiga sem piedade e o vento seco sopra como um sussurro de provação. É nesse cenário que, segundo as Escrituras, Jesus passou 40 dias e 40 noites, jejuando, meditando, enfrentando o que há de mais desafiador para qualquer ser humano, as tentações. A Quaresma, meu amigo, não é apenas um período no calendário cristão. É um chamado à reflexão, à renúncia, à luta contra os impulsos que nos afastam do divino. Durante esses 40 dias que antecedem a Páscoa, os fiéis são convidados a reviver, de certa forma, o que Cristo enfrentou no deserto. Não é um simples costume, é uma batalha espiritual. Mas por quê? Por que este período de restrições e sacrifícios? A resposta está na essência da fé cristã, que é a purificação. A Igreja ensina que o corpo é um templo, mas que esse templo pode ser facilmente corrompido pelos desejos mundanos. O pecado entra de mansinho, disfarçado de prazer imediato, e antes que se perceba, a alma se vê distante daquilo que é mais sagrado. E aqui entra um ponto crucial: as tentações da carne. Durante a Quaresma, o chamado à abstinência não se resume apenas a jejuns e a renúncias de certos alimentos. Ele se estende às paixões, aos desejos, aos impulsos que desviam o espírito da sua conexão com Deus. É um teste de resistência, de fé, de compromisso, com algo maior do que o próprio corpo. Mas nem todos resistem, e as consequências podem ser maiores do que se imagina. Quer saber quais são os atos que você nem deveria pensar em cometer durante a Quaresma? Então prepare-se, porque agora vamos mergulhar no perigoso universo dos pecados da carne. E é aqui que muitos falham. A carne pede, grita, implora. O desejo sussurra ao ouvido, disfarçando-se de necessidade, de algo inofensivo. Mas a verdade é que os pecados da carne sempre foram vistos como uma das maiores fraquezas humanas. Não é à toa que a luxúria está entre os 7 pecados capitais. A Igreja ensina que o corpo deve ser governado pela alma, e não o contrário. Durante a Quaresma, esse princípio se torna ainda mais crucial. É um período de renúncia, de provação, mas e aqueles que ignoram isso? O que acontece quando se entrega ao prazer em um tempo que exige sacrifício? Desde os tempos antigos, os líderes religiosos alertam: atos sexuais durante a Quaresma são uma afronta ao espírito da penitência. Não se trata apenas do ato em si, mas do que ele representa. A escolha do desejo sobre a disciplina, do prazer momentâneo sobre a busca pela evolução espiritual. A luxúria enfraquece, tira o homem do caminho e o afasta da verdadeira conexão com Deus. Há registros de monges que se isolavam completamente durante a Quaresma, fugindo até mesmo da presença de outras pessoas para não caírem em tentação. Para eles, o pecado não começava no ato, mas sim no pensamento. E é aí que a armadilha se fecha. Porque muitos acreditam que o pecado só existe na ação, mas na verdade, ele já nasce no desejo, na intenção, no olhar prolongado, na fantasia alimentada em segredo. A Bíblia deixa claro: mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la já cometeu adultério com ela em seu coração. Diz em Mateus 5:28. Agora pense nisso. Se até um pensamento pode ser considerado uma quebra da pureza,
O que dizer daqueles que ignoram a santidade desse período e se entregam completamente aos prazeres carnais? As consequências podem ser muito mais profundas do que se imagina, e ao longo da história, houve aqueles que desafiaram essa tradição e pagaram um preço alto por isso. Mas isto eu te conto na próxima parte. E sim, houveram aqueles que não resistiram e que sofreram as consequências. Ao longo da história, há relatos de reis, sacerdotes e até mesmo fiéis comuns que desafiaram a santidade da Quaresma e viram suas vidas desmoronar. Um dos exemplos mais citados é Pedro Abelardo, um brilhante teólogo do século XII que se envolveu em um romance proibido com sua aluna Heloísa. O escândalo aconteceu durante um período de penitência, e para muitos religiosos da época sua ruína foi um castigo divino. Mas não foram apenas os indivíduos que pagaram o preço da luxúria. Em algumas regiões da Europa medieval, acreditava-se que as pragas e calamidades naturais eram punições coletivas por atos impuros cometidos durante a Quaresma. Documentos históricos falam de cidades inteiras devastadas por doenças, logo após festivais clandestinos, onde homens e mulheres ignoravam a tradição cristã e se entregavam ao prazer. Para os mais devotos, aquilo era prova de que Deus estava observando e punindo. E se você pensa que essas tradições ficaram presas no passado, pense novamente. Em certas comunidades católicas da América Latina, ainda hoje se ensina que um casal que se relaciona sexualmente durante a Quaresma pode estar trazendo azar e desgraça para sua própria família. Superstição? Talvez. Mas para aqueles que acreditam, a ideia de desafiar a espiritualidade desse período é algo impensável. E não são apenas os religiosos que alertam para os perigos do desejo desenfreado. Mesmo dentro da psicologia e da filosofia, há um conceito forte sobre o poder destrutivo do prazer sem limites. Grandes líderes espirituais sempre defenderam de quem não controla os próprios desejos, tornam-se escravos deles. E é por isso que a Quaresma não é apenas um período de restrição. Ela é um treinamento para a alma, uma oportunidade de provar a si mesmo que é possível resistir, é possível vencer as tentações, e principalmente que o espírito pode ser mais forte do que a carne. Mas e aqueles que não conseguem? O que realmente acontece com aqueles que se entregam? Para aqueles que se entregam, o que resta? Para muitos, a entrega aos desejos carnais durante a Quaresma pode parecer algo sem grandes consequências. Afinal, o mundo moderno ensina que o prazer é natural, que o corpo tem necessidades, e a repressão é um conceito ultrapassado. Mas será mesmo? Aqueles que ignoram esse período de purificação não apenas quebram um princípio sagrado, eles enfraquecem a própria alma, porque o pecado da carne nunca vem sozinho. Ele abre portas. Primeiro vem a luxúria, depois a culpa, o afastamento da fé, a sensação de vazio. O prazer imediato cobra um preço, e esse preço, muitas vezes, é a desconexão espiritual. E não é apenas a tradição cristã que ensina isso. Olhe para qualquer grande ensinamento espiritual e verá o mesmo padrão. Autocontrole é a chave para a verdadeira liberdade. Aqueles que cedem aos desejos se tornam reféns deles. Aqueles que resistem encontram algo maior. Durante a Quaresma, a renúncia não é uma punição, é um teste para saber quem realmente tem domínio sobre si mesmo, quem consegue olhar a tentação nos olhos e dizer não. Mas e você? Será que passaria nesse teste? Será que conseguiria resistir aos impulsos e provar que sua fé é mais forte do que qualquer desejo passageiro? Essa é a verdadeira questão, porque no final, não se trata apenas de um período do ano, trata-se de quem você escolhe ser.